Olha, até o Instituto Chupa Lula está reconhecendo que o Moraes foi longe demais e que a situação no STF não está boa, não. Olha só o que diz aqui a reportagem do ICL, do Instituto Chupa Lula, e da Folha Press, tá? A Folha não falou nisso ainda, mas a Folha Press já está divulgando essa informação. Olha só. A STF deve reduzir penas mesmo após Moraes suspender lei em casos do 8 de janeiro. Então, o que está dizendo aqui é que colegas do Alexandre de Moraes acharam que ele errou nessa decisão e que, em princípio, deve valer a coisa toda. Só que ficou no tempo do Moraes. O Moraes pode segurar esse negócio agora até valer, até ter a validade dessa coisa toda. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Libertário Sossa, sujeito embromador bem identificado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso falar para vocês que é um absurdo a decisão do Alexandre de Moraes, já fiz um vídeo falando sobre isso. Tem mais um monte de matérias aqui, o Mário Sabino mandou muito bem aqui, com Moraes ignorou o direito, sustou a Constituição, aboliu o parlamento. Um absurdo a decisão dele. Mas não é diferente de outras decisões que o Alexandre de Moraes vem tomando ao longo aí dos últimos anos. Na verdade, o Alexandre de Moraes perdeu o contato com o mundo real, com o mundo jurídico, lá em 2019, com o inquérito das fake news, e desde então é um festival de decisões absurdas e sem sentido que ele vem tomando no STF, culminando nessa decisão agora. Eu vou falar um negócio para vocês, não me entendam mal, tá? É lógico que é uma decisão ruim, mas isso aqui vai ajudar a gente eleitoralmente esse ano, tá? Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque embora essa decisão seja péssima, evidentemente, um monte de gente vai continuar na cadeia de forma indevida, presas ainda com essa história toda. O Alexandre de Moraes fez questão de manter todo mundo preso, e a gente vai ver aqui o que ele quer controlar o tempo dessa aplicação da dosimetria. Ele quer ter isso como uma... Ele acha que com isso está ajudando o Lula, mas não está, ele está ajudando o Flávio Bolsonaro, na verdade. Mas enfim, olha o que o pessoal está colocando aqui. Mesmo no STF a coisa foi contestada. Por quê? Porque qualquer que seja o argumento, o pessoal que está criticando pra caramba, tem alguns outros artigos elogiando, dizendo que o Alexandre de Moraes está correto, os puxa-sacos de sempre, você sabe, né? Dizendo que o Alexandre de Moraes está correto, não sei o que lá. Mas o Reinaldo Azevedo, da Veja... Quem imaginaria, né? Mas a verdade é a seguinte, de um jeito ou de outro, esteja certo ou esteja errado, o pior problema é que esse negócio da dosimetria estava combinado. Isso foi um acordo proposto pelo próprio Moraes para evitar a anistia. O que estava se negociando na época no Congresso era a anistia. Aí o pessoal, não, vamos fazer um meio termo, porque mesmo outros ministros do STF também estavam achando um absurdo as penas de 14, 17 anos para o pessoal do 8 de janeiro. Então fizeram esse grande acordão que envolveu o STF, envolveu o Alexandre de Moraes, envolveu o governo Lula, envolveu o Congresso, e aí só que agora o Alexandre de Moraes meio que está querendo controlar o tempo, né? Olha só, STF deve reduzir penas mesmo após Moraes suspender a aplicação da lei. Alguns integrantes do tribunal também manifestaram incômodo com o caminho escolhido pelo colega para lidar com a matéria, né? Ou seja, já tem um incômodo enorme. Primeiro, do sorteio ter caído para Alexandre de Moraes. Foi realmente uma coisa que, né, você pode atribuir a sorte, pode ter sido sorte, caiu com ele, né, não temos nenhuma prova em contrário, mas que leva a suspeitas, leva, porque foi uma distribuição feita, vocês lembram, depois das 18 horas, teoricamente, o horário de trabalho lá no STF acaba às 18 horas, os servidores que fazem a distribuição, que operam os sistemas, vão embora às 18 horas, ainda mais às 18 horas de uma sexta-feira, né, véspera de final de semana, né, então, muito estranho esse negócio, o pessoal fez o sorteio depois do horário do expediente e caiu com Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes imediatamente tomou decisões em seguida com relação a isso, né? Aqui, ó, o ministro do STF dizem apostar numa confirmação ampla da lei da dosimetria, mesmo após decisões do ministro Alexandre de Moraes pela suspensão da aplicação do texto em casos concretos até uma definição sobre o tema plenário da Corte. Alguns integrantes do tribunal também manifestaram incômodo com o caminho escolhido pelo colega para lidar com a matéria. Desde sábado, dia 9, o ministro tem dado decisões em casos de condenados do 8 de janeiro, suspendendo a aplicação da redução das penas em cada um deles. Repara uma coisa importante, né? A forma como Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Porque a verdade é a seguinte, ele não precisava tomar decisões rápidas nesses inquéritos. Os advogados de defesa pediram que ele fizesse o recálculo da pena e falou, então beleza, vou fazer, calma aí, vou segurar aqui. Ele não precisava ter dado uma decisão nesses processos suspendendo a coisa. Ele fez isso exatamente para fazer uma afirmação política, para fazer um jogo de cena. Ele poderia simplesmente ter esperado. Não, vou esperar o pessoal votar ADI lá e tomar uma decisão. Ele não precisava ter decidido rápido. Ele decidiu rápido porque ele queria fazer uma declaração política, queria avisar, não, tá vendo, suspendi a lei da dosimetria. Até o momento foram mais de 10 ações com essa resposta. No entanto, ele ainda não deu decisão nas ações que questionam a lei da dosimetria em si. Ou seja, dessa forma, a lei não foi suspensa de forma geral. As suspensões determinadas por Moraes devem, assim, valer até o tema ser debatido e julgado pelo colegiado. O problema é,
Quando que esse tema vai ser debatido e julgado pelo colegiado? Porque, em tese, se o Alexandre de Moraes tivesse dado uma decisão falando não, que a lei da dosimetria é inconstitucional e ponto final, isso imediatamente iria para o colegiado para ser julgado e provavelmente perderia, porque, como eu falei, essa lei da dosimetria foi definida em acordo com o pessoal todo, né? E aqui, ó, a perspectiva é que a lei seja declarada válida e foi afirmada, reportagem por 3 ministros e 3 assessores nesse domingo. Então, existe uma maioria dentro do STF que pretende honrar o acordo que foi feito, né? Aqui, ó, parlamentares que tiveram contato com ministros do STF ao longo da semana relataram que Moraes não deve demorar a enviar a deliberação para o plenário das ações que questionam a lei. Ainda de acordo com esses relatos, a tendência do STF deve ser validar a lei da dosimetria até para evitar um novo conflito com a cúpula do Congresso e com os demais partidos congressistas. Ou seja, eles querem fazer isso porque foi acordado, cara. Isso foi um acordo que foi feito do próprio Alexandre de Moraes, que ele agora está querendo voltar atrás porque quer ajudar o governo Lula. O governo Lula está morto, né? Morreu o governo Lula depois da questão do Bessias. O Alexandre de Moraes está querendo sinalizar uma ajuda ao governo Lula. Só que isso vai acabar piorando a situação do Moraes. Por quê? Porque isso daqui, a gente vai falar no outro vídeo, vai ajudar a oposição a eleger mais senadores, a trazer mais gente, né? Todo mundo está vendo o absurdo que é esse posicionamento do STF, né? Aqui, ó, a interlocutores do Legislativo, Moraes justificou sua decisão como necessária para buscar segurança jurídica, ou seja, não correr o risco de que presos do 8 de janeiro fossem soltos com base de uma lei que mais adiante seria considerada inconstitucional. Agora, ele esqueceu de detalhar o seguinte, você sabe que a lei superveniente mais benéfica para o réu, ela é válida, ou seja, ele está querendo manter as pessoas presas. Por quê? Vamos supor que ele soltasse as pessoas com base nessa lei e depois decidisse que a lei é inconstitucional. Não volta a pena, tá? Porque ele está piorando a situação do réu. Então não volta a pena. O que ele quer é evitar soltar as pessoas. Olha o absurdo. É a crueldade do cara mesmo de querer manter as pessoas presas, mesmo com todo mundo sabendo que é um absurdo o que aconteceu, essas penas do 8 de janeiro, mesmo com os colegas do STF todo vendo que é um absurdo isso daí. E, de novo, se ele tivesse dado a decisão decretando a lei inconstitucional, ele não fez isso por quê? Porque seria rápido. Imediatamente iria para o plenário iria derrubar essa decisão dele e ele teria que aplicar essa pena. Então, ao contrário, ele deu uma decisão nos casos particulares sem decidir sobre a lei da dosimetria. Ok, com isso, caberá a Moraes ditar o ritmo do andamento dessas ações, inclusive o momento em que elas irão a plenário, porque só vai a plenário depois que ele decidir sobre o PL da dosimetria. Ele manteve todo mundo preso, né, de crueldade, de maldade, e vai segurar isso até o momento que ele achar conveniente essa história. Ele está achando que dessa forma ele está recuperando a vantagem que ele tem com relação ao Lula. Ele está achando que dessa forma ele está ajudando o Lula. Burro! Não é. Você está prejudicando o Lula. Você vai ajudar o Flávio Bolsonaro no final das contas, né? Por mais que seja um absurdo isso daqui, tá? A questão toda é essa. O Alexandre de Moraes não só está brigando contra o STF, contra o povo brasileiro, contra o pessoal do 8 de janeiro, contra a direita, ele está brigando contra os próprios colegas do STF. É uma estratégia suicida. O Moraes está fazendo isso por desespero, para tentar reviver o governo Lula e ganhar a favor do governo Lula. Vai dar ruim para ele isso daqui, tá?